Por que será que existem tantas igrejas, tantas denominações, tantas religiões, tantas doutrinas e crenças diferentes, se a palavra de Deus nos diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Você já parou para pensar nisso? Pois é sobre este assunto que eu gostaria de ter um diálogo com você. Meu nome é Haroldo Rodrigues, sou membro da Igreja de Cristo e estamos no canal A Igreja de Cristo. E este é o quadro Diálogo entre Irmãos. E você é o nosso convidado especial de hoje. E o tema que iremos abordar é: por que existem tantas igrejas? Você já parou para pensar nisso? E já que teremos um diálogo, não deixe de colocar sua opinião, sua sugestão, ou fazer sua pergunta, ou opinar sobre aquilo que você realmente acredita. Antes de dar início ao nosso diálogo, eu gostaria de ilustrar o tema de hoje com uma experiência que ocorreu comigo há uns 20 anos atrás, e acredito que essa experiência irá contribuir para o entendimento do assunto proposto. Certa vez, quando eu estava ali meditando sobre a palavra de Deus, sobre igreja, eu estava na janela da minha casa, que era de frente para a rua, era como se fosse um apartamento, e bem de frente da minha casa tinha um templo de uma igreja evangélica, um templo consideravelmente grande e até bastante frequentado. E em um determinado momento eu percebi que o fluxo de pessoas começou a aumentar. Era um domingo à tarde, por volta das 18h30, 19 horas. Eu percebi que algumas dessas pessoas passavam direto, enquanto outras entravam nesse templo. Da mesma forma, outras pessoas vinham do lado oposto e entravam nessa igreja, enquanto outras também passavam direto. E em um determinado momento me veio algo que me levou a pensar definitivamente sobre o assunto. Uma pessoa abriu o portão do lado deste templo, saiu com a Bíblia debaixo do braço e, em vez de entrar nesse templo, passou direto e prosseguiu o seu caminho, provavelmente indo visitar um outro templo. A pergunta que me veio na mente naquele momento, que eu fiquei pensativo, saí da janela e comecei a pensar: por que será que, se há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, por que não há também uma só igreja? Será que a proposta da Bíblia é que existam várias igrejas? Ou será que a proposta da Bíblia é que há também uma só igreja, como há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Não é um ponto que nos leva a refletir sobre o assunto? Mas, enfim, o que levariam essas pessoas a ir num templo e não ir no outro? A frequentar uma referida igreja e não uma outra igreja? Deve ter um motivo específico para isso, você não acha? Se fosse a mesma doutrina, a mesma fé, o mesmo Senhor, eles provavelmente entrariam em qualquer igreja, ou provavelmente o mais lógico seria na que está mais perto da sua casa. E não é isso que acontece. Nós percebemos agora, falando de um jeito mais claro, que uns são membros da Igreja Batista, outros da Metodista, outros da Católica, Presbiteriana, Adventista, Testemunho de Jeová e daí por diante. Mas uma pergunta que eu me fiz naquele momento e faço para você agora: será que a doutrina ensinada nessas igrejas são as mesmas? Será que é a doutrina que está na Bíblia? Qual a conclusão que nós podemos tirar desse assunto?
eu cheguei numa conclusão e gostaria de ouvir a sua opinião, de saber o que você pensa a respeito. Porque a conclusão que eu cheguei é que só existem duas possibilidades. Ou todas as igrejas estão erradas, ou existe uma certa e as outras estão erradas. Mas por que isso? Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque é impossível que todas as igrejas estejam corretas se a Bíblia só fala uma língua, a Bíblia só trata de uma mesma doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, e cada igreja fala de uma forma diferente. Como que falando de uma forma diferente vão estar em acordo com o que fala de uma mesma forma? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Então há uma outra possibilidade. Pode ser que uma dessas igrejas está pregando um evangelho conforme as Escrituras e as outras se divergem dela. Eu sei que o tema não é fácil, pode ser que seja de difícil compreensão, mas a Bíblia nos dá a resposta para isso. Então, eu gostaria que você desse a sua opinião, mais uma vez eu reforço, coloque nos comentários o que você pensa a respeito, porque o próximo vídeo que nós vamos tratar sobre isso será sobre 3 características que revelam para nós a Igreja de Cristo. Nós estamos querendo chegar a uma conclusão que é: qual é a Igreja de Cristo? Todas elas, ou nenhuma delas, ou apenas uma? Dê a sua opinião, que nós vamos buscar na palavra essas 3 características que vão nos auxiliar a entender qual é a Igreja de Cristo. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para que, quando o próximo vídeo chegar, você vai ser o primeiro a ser notificado, ok? E eu gostaria muito de continuar esse diálogo com você. Portanto, eu te espero no próximo vídeo. Até lá, e que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria e compreensão dessas coisas. Que a paz do Senhor nos abençoe e nos guarde.